coração em Ti. Irmãos, quando eu estava pensando sobre o que falar hoje, num culto em que praticamente é o culto de domingo antes do Natal, e você pensa em falar sobre Jesus, na realidade é tudo sobre Jesus, mas você pensa em falar sobre o nascimento de Jesus, Jesus como os profetas profetizaram muitos anos atrás, e Jesus veio. Jesus é um cumprimento, na plenitude dos tempos ele veio, e ele é o cumprimento do plano de Deus de resgate do ser humano. E você pensa em muitas coisas para falar, mas assim, ao meditar, ao pensar, o Senhor, Ele tinha algo assim no meu coração, para que eu pudesse conversar com vocês, para que eu pudesse falar com vocês nessa noite. Algo que estava assim, vinha sempre no meu coração, vinha sempre, por mais que eu quisesse falar sobre o nascimento de Jesus, mas vinha sempre algo no meu coração nesse sentido. E Deus quer que a gente fale sobre os últimos dias. Novamente vou falar. Deus quer que a gente fale nessa noite sobre os últimos dias. E é interessante porque quando nós falamos sobre os últimos dias, que desde o Velho Testamento é profetizado de uma maneira intensa, mas eu vou me atentar ao que Paulo e Pedro falaram sobre os últimos dias, além do que Lucas escreveu. Quando nós falamos dos últimos dias, nós olhamos em volta e nós vemos pandemia, nós vemos crise financeira, nós vemos pessoas desesperadas, pessoas se matando, os desastres acontecendo, até as pessoas no mundo, como as pessoas na igreja, começam a ver todo esse cenário caótico, e muitos deles falam, nós estamos nos últimos dias mesmos. Nós estamos nas últimas... Jesus está voltando, e essa é uma realidade. Jesus está voltando, mas nós nos atentamos muitas das vezes por causa daquilo que tem acontecido em nossa volta. Ou seja, dos desastres, ou seja, das doenças, das pestes aumentando, e nós é verdade. Essa pandemia, nunca vi uma pandemia na minha geração, acho que na geração de todos aqui. Talvez o mais velho aqui seja o meu pai, né? 70 e quanto, pai? 3? 7,2 meu pai e minha mãe. 7,3 ou 7,4? 7,3. Vai fazer 7,4. Na geração dele foi também, antes dessa pandemia, houve a gripe chamada espanhola. No começo dos anos de 1900, ninguém pegou isso daqui, né? Houve outras situações ao longo do ano, mas essa geração nós pegamos algo que nunca nós sonhássemos. Se há uns 2 anos atrás eu falasse que da igreja todo mundo estava de máscara, você talvez riria de mim. Todo mundo de máscara e muito terror. O medo, o terror tem aumentado de uma maneira exponencial, porque o inimigo é invisível, e o inimigo sempre foi invisível, só que agora as pessoas estão começando a se aperceber. Sempre Satanás foi invisível, e sempre ele trouxe espíritos de enfermidade. Sempre ele trabalhou para roubar, matar e destruir. Só que as pessoas tratavam o diabo, o nosso inimigo, como folclore, né? Aquele homem vestido de vermelho com o garfo na mão e a pontinha. Não, é um espírito, é uma guerra, no qual a Bíblia fala que nós estamos numa guerra, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Amém? Há uma luta.
e que nós já temos a vitória conquistada por Jesus na cruz, em que nós já entramos nessa luta com uma condição de mais do que vencedores. Só que nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos crer até o final. Amém? Nós precisamos, a igreja, na realidade, precisa se manifestar. Tem um texto em Romanos 8 que fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa na criação. Se na criação, em toda a natureza, há uma expectativa da manifestação dos filhos, imagina nas pessoas aí fora. Das pessoas que não têm Jesus. E muitas vezes nós que temos Jesus, nós estamos desapercebidos. Nós que estamos Jesus, nós somos chamados a uma comunhão mais profunda de Jesus e nos negamos a isso. E quando vem o dia mau, e o dia mau sempre vem, Efésios, eu tenho meditado em Efésios, é o livro que eu estou meditando. O dia mau sempre vem, só que muitas vezes, e na maioria, infelizmente das vezes, nos encontra despreparados. Aí, filho, não tem tempo para que a sua fé se fortaleça. Amém? Nós sabemos que nós precisamos renovar a nossa mente, nós sabemos que nós precisamos vir à igreja, nós sabemos que nós precisamos ter comunhão com Deus todos os dias. Essa semana eu estava colocando, não sei se os irmãos conseguiram ver, eu também não consegui talvez colocar direito, um vídeo, eu coloquei no grupo da igreja, que falava o impacto que tem a palavra de Deus ao ser lida todos os dias. Houve uma pesquisa, né? Quem viu esse vídeo aí? Só Dodô e minha esposa. Misericórdia. Vai lá no grupo da igreja e vê. Amém. Glória a Deus. Tá lá um link. E veja, 2 minutos do seu precioso tempo para você ver algo que edifica. É exortação, pastor? É exortação. Então, queridos, o que acontece? Era um vídeo curto que fala o seguinte, o impacto que tem a Bíblia, palavra de Deus, se você tirar um tempo e lê-la, todo dia. É impressionante que nesses estudos a fé da pessoa se levanta, pessoas que passam por depressões ou coisas assim, a percentual abaixa muito. Há um impacto muito grande em só você ler todo dia a palavra. Aí ele fala o seguinte, se você lê a Bíblia uma vez por semana, o impacto é mínimo. 2 vezes é mínimo. Só começa a ser maior, se eu não me engano, é 3 a 4 vezes por semana. E se você lê todos os dias, e às vezes nós vemos a igreja dormindo, e chega um tempo difícil, as pessoas caem. As pessoas que eu falo, os próprios crentes. Por isso que o Senhor falou ao meu coração, fale sobre os últimos dias. Só que eu imaginei que ao falar sobre filhos de últimos dias, ia falar justamente desses sinais, das coisas que estão acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra no Novo Testamento, há mais textos, mas 2 textos, pelo menos os outros não falam muito. Um texto de Paulo, outro texto que Pedro escreveu, que falam os últimos dias, a ênfase não é nada em relação à pandemia, nada em relação. A ênfase é a igreja. A ênfase é como que estão os homens, e principalmente a igreja. Eu quero compartilhar isso com vocês. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu creio que eu só vou pregar 1h30.
2 Timóteo capítulo 3, Paulo falando para Timóteo, seu discípulo, líder, que Paulo tinha exortado, que Paulo tinha discipulado. Ele fala a partir do capítulo 3, nós vamos ler um texto um pouco longo, mas é importante que nós lermos. 2 Timóteo 3, a partir do 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E aí eu imaginaria que ele ia começar a falar de doença, das coisas, aí ele falou. Só que o foco não é esse, o foco é: pois os homens serão... Aí o foco é a questão do ser humano, egoístas, avarentos é amor ao dinheiro, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. O que é isso, pastor? Cheio de si, vaidoso. Aí eu vendo essas coisas, todos esses adjetivos, todos, mas sempre não foi assim, só que a ênfase é o seguinte, que nos últimos tempos isso aumentaria muito. E nós olhando para a internet, as chamadas redes sociais, nós vemos isso realmente muita coisa se manifestando, as pessoas colocando coisas no coração delas. Isso aumentaria muito, e pior, isso estaria também não só lá fora, mas isso estaria, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu como líder da igreja. E naquele tempo ele já escreveu isso. Isso estaria na igreja. Aí ele fala assim, tanto que ele começa, versículo 4, finalzinho: mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Isso fala de uma pessoa que até conhece Deus, mas os prazeres na vida dela estão em primeiro lugar. Ele é mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Aí ele no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Que poder é esse? O poder de mudar as pessoas. O poder da mudança. Deixa eu te falar algo. O evangelho tem que nos mudar, meu irmão. Se o evangelho não nos muda, alguma coisa está errada em nossa crença. Alguma coisa está errada. Quando ele fala aqui, porque o contexto, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, porque Deus ele tem todo o poder, ele continua mudando as pessoas. Mas eu não posso ter uma máscara de uma pessoa que é de Deus. E a minha vida nega esse poder, principalmente nos últimos dias. E ele está falando que isso vai se aumentar nos últimos dias. Aí ele continua, versículo 6, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não pratica. Aí ele continua, ou seja, aqui ele está falando de pessoas entregues a questões, pecados sexuais, de uma maneira ávida, de uma maneira explícita. Aí ele fala aqui, no versículo 8, e do modo como, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem é esse Janes e Jambres?
pastor? Na realidade são os magos do Egito, que quando Moisés ia libertar o povo de Israel, e Deus falou assim, poxa, com que sinal, até porque o evangelho, a libertação do Senhor sempre tem sinais e maravilhas, isso foi no deserto, e isso também é no evangelho. Deus nunca mandou a gente pregar o evangelho sem os sinais, sem as maravilhas, sempre tem sinais. E Moisés falou, qual foi o sinal que o faraó vai deixar eu ir? Ele falou assim, olha, pega o seu bordão de Arão e joga. Aquele bordão vai se transformar o quê? Numa serpente, numa cobra. E Janes e Jambres eram os magos do Egito que pegaram a mesma coisa, 2 bordões, e com as suas magias, eles transformaram aqueles bordões também numa cobra. Só que a palavra de Deus diz que a cobra de Moisés comeu as 2 cobras, engoliu. E Moisés pegou a cobra pelo rabo. E isso é interessante porque fala que nos últimos dias vai ser como naquele tempo. Era um tempo em que o povo ia ser liberto. Nós estamos vivendo o tempo da libertação. Naquele tempo de Moisés era a libertação, né, do povo do escravo. Nós estamos vivendo o tempo em que o nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo transformada, mas o nosso corpo vai ser vivificado, vai ser transformado no arrebatamento. Nós estamos vivendo à beira do arrebatamento da vinda de Jesus. Amém, queridos? Para a nossa terra prometida. Aí ele fala que nesses últimos dias, assim como Moisés teve um Janes e Jambres ali, alguns também vão resistir desse mesmo modo, enganando, resistir à verdade. Ou seja, vão trazer coisas parecidas com a verdade, mas não é a verdade. Aqui fala do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos da mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Verso 10. Aí continua o ensino. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lícia, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor me livrou. Amém. Verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Amém. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 4:1. Conjuro-te, não muda o assunto. Ele continua, perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa manifestação é a volta de Jesus. Prega a palavra, insta, significa reiteradamente ou urgentemente, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, tá? Continua falando dos últimos tempos, em que não suportarão a sã doutrina, ou a doutrina curada, a doutrina viva de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças ou desejos. Eu desejo isso.
Então ele vai atrás de quem prega isso. Como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a mentiras, a enganos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Essa primeira palavra, segundo Timóteo, do capítulo 3, verso 1 a 4, 5, que fala dos últimos dias, isso me chamou a atenção. Porque quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre os últimos dias, essa expressão últimos dias, eu pesquisei, aqui fala. E o foco de Paulo instruindo, ele fala assim, tempos difíceis. Porque as pessoas seriam moralmente depravadas. Moralmente, elas seriam depravadas em todos os sentidos. E aqui, querido, me dá um susto, que ele não está falando de pessoas lá fora. Porque o mundo já jaz no maligno. O que ele está falando é de pessoas na igreja. Nós vemos isso. Porque quando ele fala assim, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É uma pessoa que é até amiga de Deus, mas ela é mais amiga dos prazeres. Ela até gosta da igreja, mas ela nega o poder de Deus de transformar o ser humano pela vida que ela vive. Por não se entregar corretamente ao Espírito Santo. Deixa eu te falar algo, querido. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para te conduzir e te guiar a toda a verdade, para te transformar à imagem de Jesus. Não se negue nisso. É tempo que o Espírito Santo ele está querendo tratar nós como igreja. Porque precisa anunciar esse evangelho poderoso para as pessoas lá fora que estão sofrendo. E muitas das vezes nós não queremos mudar. Nós damos desculpas. Nós não queremos mortificar a nossa carne. Nós, como Janes e Jambres, modificamos a verdade. Então é isso que está falando. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Pessoas que provavelmente eram cristãs, mas não se entregaram à ação do Espírito para serem transformadas. Aí ele fala, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder, não deixavam o poder de Deus, através do Espírito, transformá-las. Que igreja que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Deixa eu te falar algo, querido. A transformação, quando nós falamos de transformação, eu não estou falando da tua roupa. Sua roupa exterior, porque está cheio de gente que por fora é transformado, mas por dentro é um sepulcro caiado. E a transformação de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Essa é a transformação de Deus. Começa dentro de você. Não é questão de aparência. Então a igreja precisa ser transformada para transformar. Vou falar novamente, a igreja precisa ser transformada pelo Espírito Santo para transformar essa geração, para ser uma voz de transformação nessa geração, para ser uma voz de cura para essa geração, para ser uma voz de confiança para essa geração. Cadê Racandarabachaya, o Josué e o Caleb que se levantam no meio da geração dele e dizem, eia! Não precisamos ficar com medo, há gigantes na terra, mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Só que muitas das vezes vemos uma igreja tímida, frouxa. Queridos, e não me entenda mal, quando eu falo isso, não estou falando nada de você não usar máscara, de você não obedecer às autoridades, não é nada disso. Mas eu estou falando de dentro de você ter medo. Você deixar o medo te contaminar, deixar o medo te guiar. Você nunca é para ser guiado pelo medo. Você tem que ser guiado pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estou sendo atacado pelo medo. Corre aos pés de Jesus.
Aqui no momento de louvor, nós começamos de uma tal maneira, mas teve um momento que deu um clique e quebrou aquela resistência, e na presença do Senhor, o Senhor estava inundando de alegria, de ousadia, de quebrantamento. Ah, pastor, não senti nada. Não sentiu nada porque teu coração está duro. Teu coração está duro, você precisa se arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se de viver uma vida que nem o mundo vive. Você tem que ser facinho para Deus. Um coração quebrantado na presença de Deus. A Bíblia diz que o coração quebrantado tem um valor na mão do Senhor. Ah, pastor, eu não tenho força. A tua força está no teu quebrantamento, na sua entrega. Quanto mais você se entrega, mais o Senhor é forte em você. Paulo olhava para si mesmo e falou: convém que eu diminua e ele cresça. Quer dizer, João Batista que falou isso. Convém que eu diminua e ele cresça. Paulo falava: porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como que isso acontecia? Pela entrega de Paulo. Porque mesmo sem força para caminhar, Paulo pela fé caminhava. Mesmo sem força para avançar, Paulo pela fé avançava. E o Senhor quer isso de você. Mesmo olhando para o mar e ele dentro do barco, e o Senhor vem, Paulo, e ele, ó. Eu sei, mas eu estou comparando, fazendo um paralelo. O andar no sobrenatural, o andar na fé, é andar sobre as águas. Mas muitas das vezes nós estamos abatidos, estamos destruídos pelas mesmas questões do mundo. Porque as circunstâncias vêm, os últimos dias vêm, e nós nos apercebemos dessa maneira aqui. Tendo forma de piedade, negando-lhe o poder, eles resistiam. Nos últimos dias vai ter uma resistência à verdade. E isso não por parte do mundo. Gente, as pessoas lá fora são fáceis. Deixa eu te falar algo como pastor. É muito mais fácil orar por um incrédulo para cura do que orar por um crente para cura. Por mais que isso não se encaixa na frase. Porque crente crê. Crente o quê? Crê. Assim como o peixe nada, assim como o pássaro voa, crente tem que crer. Só que o que acontece? Satanás tem enganado tanto as pessoas que nós vemos crentes mais incrédulos do que o mundo. Quando nós falamos no meio de uma reunião do mundo, todo mundo pede: não, ora aqui, vem, vamos orar, vamos confiar em Deus. Nós vemos essa palavra na boca de incrédulos. E nós vemos crentes desesperados. Não, querido, você é crente. A tua natureza é crer. A tua natureza é voar, querido. Você não é galinha, você é águia. Em o nome de Jesus. Aí aqui ele fala: enganando e sendo enganados. E por último, nesse texto ele fala: buscarão mestre segundo seus desejos, se entregarão a fábulas, a falsidade. Gente, o que tem de gente buscando mestre? Eu tenho um determinado pecado e eu não quero tratar esse pecado. Aí eu busco uma igreja que, entre parênteses, aceita esse meu pecado. Igreja não aceita pecado, igreja aceita pecadores, é diferente. Deus odeia pecado, Deus abomina o pecado, mas ama os pecadores. Enquanto você vier na presença de Deus com o coração arrependido, lutando contra uma fraqueza da tua carne, sempre, querido, Deus vai te aceitar, sempre. Mas enquanto você fala assim: eu sou assim mesmo, Deus tem obrigação de me aceitar, os irmãos têm obrigação de... Aí você entrou por um caminho errado.
Amém? Aí você se conformou com o pecado, com a dificuldade. Amém, queridos? Até porque quando você vem para Jesus, você se torna santo. Amém, queridos? Separado. Aleluia. É interessante, meus queridos, que aqui numa tradução, numa Bíblia Mensagem, esse 2 Timóteo 3, de 1 a 5, olha como que ele fala na Bíblia Mensagem. Não sejam ingênuos, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais. E aqui paz, querido, é paz natural e paz espiritual também, tá, queridos? Tá, filhos amados? Sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios. Imagina, pessoa vindo para a igreja vazia, irmão, que isso? Viciados em sexo. E aqui ele fala uma expressão que eu achei interessante: alérgicos a Deus. Alérgicos a Deus. Imagina isso, querido. Crentes, mas quando fala em Deus, essa geração está assim, filho. Alérgicos a Deus. Eles vão fazer a religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Meu Deus, o que tem acontecido nos nossos dias? Eles vão fazer a religião um espetáculo. Muito show. Ih, a igreja está bonita. Vamos botar uma fumaça, vamos botar... Querido, visual sem essência. Aqui dentro que tem que ter trovão, vozes. O fogo tem que estar pegando aqui dentro. E aqui dentro se manifesta aqui fora. Eles vão fazer a religião um espetáculo, mas nos bastidores, por trás, se comportam como animais. Os últimos dias. Pedro também tem uma visão desses últimos dias, lá em 2 Pedro, capítulo 3. E ele cita algo também, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, Pedro também tem uma visão dos últimos dias. E como Paulo, ele primeiramente, ele não fala de desastre, de catástrofe, depois ele vai falar. Mas primeiro o foco dele está em pessoas, e principalmente na igreja. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, fala últimos dias, esse é o foco, está falando sobre os últimos dias. Os últimos dias virão escarnecedores ou zombadores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Combina muito aquilo com que Paulo estava falando para Timóteo. E dizendo, só que aqui ele bota uma essência maior. Não só escárnio, não só zombadores, não só um caráter totalmente deplorável, mas ele ainda acrescenta algo, uma zomba que essas pessoas vão falar, uma zombaria, né? Que essas pessoas vão falar, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas, a igreja, ainda vão, por diversos fatores, duvidarem da volta do Senhor Jesus. Aí ele fala, verso 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve. Aí Pedro ele vai falando do tempo passado, antes do dilúvio, que Deus trouxe juízo com águas. E fala assim, gente, tudo é um tempo, nós estamos vivendo um tempo em que o juízo vai vir através do fogo. E ele começa falando isso. Aí ele continua aqui no verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, a igreja, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, aí ele começa a falar sobre a volta de Jesus. Vai vir como um ladrão. E aí vai. No verso 14 ele continua, ele fala assim, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Aí ele cita até Paulo. Verso 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É interessante que Pedro ele fala sobre esses últimos dias. Ele fala a mesma coisa que Paulo em relação aos homens, escarnecedores, andando segundo as suas paixões. Mas ele coloca algo diferente. A igreja também vai duvidar sobre a volta de Jesus. É algo interessante, querido. Minha esposa ela falou assim algo interessante que está todo mundo fala. Quando você começa a escutar aquelas aulas discernindo os sinais dos tempos, você olha a coisa, minha esposa falando, a gente conversando, parece uma coisa meio hollywoodiana, parece ou não parece? Aquela impressão que dá é uma coisa meio hollywoodiana, meio... Deixa eu te falar algo. Aí eu falei assim até com a minha esposa, realmente parece. Mas quando Jesus veio e falou para os discípulos aqui na terra, por mais que os discípulos tivessem visto os milagres, e falou assim, Jesus falou assim para eles, eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, eu vou estar com vocês e tal. Por que os discípulos não entendiam, irmãos? Porque na cabeça deles não entrava, isso para eles também era muito, parecia algo figurado. Algo meio, não, deve ter um sentido figurado, não é literal. O sentido parece figurado. E quando Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, mesmo as mulheres falando para os discípulos, eles não entenderam, achavam que tinham roubado, e Jesus apresentou no meio deles, falou assim, e aí? Pai, seja com vocês. E eles estando com a porta trancada, que conversa é essa? O Cristo apresenta para ele com a porta trancada, fala para Tomé, toca aqui, toca nas feridas das minhas mãos, ou do meu pulso, como alguns acreditam, das minhas mãos, dos meus pés, do meu lado, e seja crente, e creia. E o Senhor chamou eles tardos de coração para crerem em tudo aquilo que os profetas tinham falado. Chamou eles. E muitas das vezes nós achamos que quando escutamos o que a Bíblia diz, vai ser hollywoodiano, querido. Não, a tua mente e a minha que é limitada a essa terra.
Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas o Espírito vai nos revelando todas as coisas. Então os últimos dias, gente, é real. Nós estamos. Talvez você está fazendo muito plano. Fazer plano é pecado. Não, não é pecado. Mas os últimos dias é real. Entenda, você faça o seu plano, mas entenda que o seu plano tem que estar submisso ao plano maior de Deus. Quando o povo de Israel estava trilhando no deserto, o templo, o tabernáculo de Moisés parava, a glória parava, quer dizer, a nuvem parava, todo mundo parava, acampava ali, cada um começava a fazer os seus afazeres e tal, ali no deserto, só que um olho aqui, o outro olho na nuvem, um olho aqui, o outro olho na nuvem. Eles poderiam ficar até anos ali, poderiam ficar um dia, mas quando eles percebiam que a nuvem se levantava lá do tabernáculo, era momento de quê? Eles pegarem a tenda deles, aprontarem, porque era tempo de sair. Deixa eu te falar, Deus chama o povo dele para viver em tendas. Por isso que até hoje entre os judeus tem a festa dos tabernáculos. Porque a tenda significa que Deus veio tabernacular no meio de nós, entre nós, através de Jesus. Então entenda, a tua pátria, a minha pátria é o céu. Então nós fazemos as coisas, nós nos preparamos, mas olhando para a nuvem, olhando, discernindo o tempo. O Senhor falou, opa, para, então vamos lá preparar. E o E o que eu vejo, irmãos, nesses dias, é a nuvem do Senhor subindo. O que eu vejo é a nuvem do Senhor subindo. O que muitas pessoas, muitos homens de Deus veem, é a nuvem do Senhor subindo. Significa o seguinte: preparem minha noiva. É tempo de partir. Por isso que nós temos que nos atentar dos últimos tempos. Mas é interessante, querido, que nos últimos dias, como a Bíblia fala, os últimos dias, esses últimos dias ele começou lá em Atos. Abre lá em Atos. Estamos terminando. Em Atos, quando Jesus morreu e ressuscitou, em Atos capítulo 1, verso 4, ele falou assim: não se ausente de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois desses dias. Verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós vemos que nos últimos dias a igreja ia ter uma devassidão moral, nós vemos isso, uma incredulidade, uma resistência à verdade, mas nesse mesmo últimos dias, que foi inaugurado aqui em Atos. Aonde que foi inaugurado esses últimos dias? Aqui em Atos foi o primeiro dia dos últimos dias. Atos capítulo 2 fala que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E havia uma multidão, e ali começaram a escutar eles falando em outras línguas. Só que eles começaram a escutar, eles falavam em línguas, mas eles escutavam na sua própria língua as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E eles começaram a se perguntar o que significa isso. No verso 14, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses tempos varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém: tomai conhecimento disso.
e atentai nas minhas palavras. Esses homens não são embriagados, como vim dispensando, sendo essa 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que estava acontecendo ali era o que Joel tinha profetizado. E acontecerá que nos últimos dias, nós cremos que aí foi o primeiro dia dos últimos dias, da dispensação chamada da igreja. Acontece que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. O mesmo os últimos dias, meus irmãos, que vai ser tempo difíceis, que as pessoas vão lutar contra a carne. Talvez você está escutando aí e fala: a luta contra a carne está muito grande, eu não consigo vencer, é isso, há uma luta contra a incredulidade. Mas é nos mesmos últimos dias que o Senhor derrama o seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O mesmo os últimos dias que nós sofreríamos na carne, a incredulidade viria, a dúvida viria, as circunstâncias, é o mesmo últimos os dias que o Espírito Santo derramou o Espírito dele, que o Senhor derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Isso significa, eu e você temos totais condições de vencer e de sermos um sinal para essa geração. Gálatas fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne, ela milita contra o Espírito. Os últimos dias, querido, para nós o foco está nos sinais, está no que está acontecendo que a gente nunca viu. Mas para Deus o foco está nas pessoas, na sua igreja. Que a palavra diz é o que tem acontecido. Nós temos visto pessoas pela internet, pessoas outrora crentes em Jesus, agora são zombadores. Pessoas lutando umas com as outras, pessoas caluniando umas às outras na internet. A Bíblia nunca mandou a gente ficar caluniando pessoas. A Bíblia mandou para que a gente repreendesse em particular o meu irmão, se ele está errado. Se ele se arrepender, eu ganhei meu irmão. Se ele não se arrepender, eu tenho que ir mais com algumas pessoas. Tem todo um processo para ele ser considerado gentio e publicano. E nós vimos muitos zombadores, nós vemos pessoas incrédulas, nós vemos pessoas zombando sobre a volta de Jesus. Os crentes lá, e até pessoas dentro da igreja. Mas esses mesmos últimos dias, o poder do Espírito Santo ele é liberado sobre toda a carne. Por isso que é tempo, meu irmão e minha irmã, de nós nos relacionarmos de uma maneira séria com o Espírito Santo. É tempo de nós sermos um sinal para essa geração. Pastor, mas eu estou vivendo lutas aqui. Mas ande pela fé. Seja cheio do Espírito Santo. Efésios é claro quando ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. A responsabilidade é sua. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em o nome de Jesus. É um tempo de despertamento. É um tempo de priorizar a palavra, meu irmão. Eu não estou com vontade de ler, pastor. Leia sem vontade. Eu não estou com vontade de orar em línguas. Ore sem vontade. Eu não estou com vontade de vir à igreja. Venha sem vontade, mas faça. Em nome de Jesus. Essa falta de vontade é todo esse tempo querendo oprimir a sua alma, querendo te deixar cativo, querendo te deixar inoperante e infrutífero. Mas eu declaro que essa igreja vai ser frutífera, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Estamos nos últimos dias. Últimos dias, tempos difíceis. Mas o próprio apóstolo Paulo falou:
Não se preocupem de você passar tribulação. Todos nós passaremos tribulação, provação, perseguição. Se preocupe em você não mostrar Jesus, em você não manifestar Jesus, em você não manifestar fé. As pessoas estão aí fora desesperadas. Qual é a mensagem que você vai levar? Você tem saído daqui sentado com elas e simplesmente chorado, compartilhado da mesma conversa do desespero? Ou você tem sido como Josué e Caleb no meio dessa geração? Eia, não duvide. Jesus, ele cura. Jesus, ele salva. Jesus, ele transforma. Jesus, ele te enche do Espírito Santo. Jesus, ele te dá uma alegria de viver. Oh, ei! Rica babababa. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Rica babababa. Jesus está te chamando, meu irmão e minha irmã, para um relacionamento com Ele, para mergulhar mais fundo, E o teu irmão que está do teu lado, nós aqui, a igreja, nós estamos aqui para te ajudar a isso. Jesus quer te mostrar as insondáveis riquezas dele. Jesus quer tirar os teus olhos do natural e colocar os seus olhos no sobrenatural dele. Em o nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui. E a tua palavra diz que nós estamos nos últimos dias. Esses últimos dias vão ser tempos difíceis. Tempo em que a carne, pecados na carne se aflorariam. A incredulidade ou a resistência à verdade seria uma realidade. Os últimos dias seriam os dias em que as pessoas duvidariam da volta de Jesus. Em que as pessoas seriam escarnecedoras, que as pessoas seriam zombadoras. Pai, em nome de Jesus, nos purifica desse tempo. Pai, venha com teu sangue sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos ser cada vez mais sensíveis à tua voz. Nós queremos cada vez ser mais cheios do teu Espírito Santo. Pai, venha sobre nós. Oh, Jesus, purifica-nos, Senhor. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. Nós queremos nos levantar nessa geração como profetas, e profetisas do Senhor Jesus, declarando a solução, apontando para a cruz, apontando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que tem a solução de todos os problemas, aquele que muda o ser humano. Pai, em nome de Jesus. Mas os últimos dias também é um tempo que o Espírito de Deus se derramou sobre toda a carne. E Pai, nós profetizamos agora visões, sonhos, profecias, que os dons do Espírito em operação na vida da tua igreja. Nós profetizamos uma sede e fome pela palavra de Deus, pela manifestação da presença de Deus. Oh, Shekerebalai, uma geração, eu vejo uma geração correndo para a igreja, Xaracadalabajaya, e pedindo para você: me mostre Jesus, me apresente a Ele. Eu quero vê-lo, eu quero tocá-lo, eu quero senti-lo, eu quero tê-lo em minha vida. A solução não está no homem, a solução não está no médico, a solução não está no governante, a solução é no Senhor do Senhor e Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ele é a nossa cura, Ele é a resposta
Oh, Ele é a nossa provisão, Ele é tudo para nós. É tudo sobre você, e tudo é para você. Jesus, é tudo sobre você, e tudo é para você. Jesus, é tudo sobre você, e tudo é para Jesus. Jesus, é tudo você, e tudo é para. Eu profetizo um despertamento espiritual no nosso meio. Aqueles que oram 1 hora, orarão 2. Aqueles que adoram meia hora, adorarão 1 hora. Aqueles que meditam na palavra 20 minutos, meditarão 2 horas. Há uma fome, há uma sede vindo sobre nós. Nós recebemos isso, Senhor. Tempo novo sobre nós. Em o nome de Jesus.